Oi, gente, vamos lá para mais uma aula de patologia geral comigo, professora Elvia. Na aula de hoje, eu irei abordar as lesões celulares. Na aula anterior, eu falei sobre adaptações celulares e agora eu vou abordar sobre as lesões celulares. Então, quais seriam as causas da lesão celular? Primeiro, a gente tem a hipóxia, ou privação de oxigênio, os agentes infecciosos, as reações imunológicas, os agentes químicos, os fatores genéticos, os agentes físicos, o próprio envelhecimento da célula e os desequilíbrios nutricionais. Todos esses eles contribuem para causar lesões na célula. E aí, a gente tem aqui um ponto bastante importante, que a célula, ela pode sofrer tanto uma lesão reversível quanto irreversível. E a gente tem aqui dois aspectos da lesão celular reversível, que eles podem ser reconhecidos à microscopia óptica, que seria a tumefação celular, ou seja, a célula ela ficar com um tamanho maior, como se ela ficasse mais estufada, e a degeneração gordurosa. Isso daqui poderia estar, sendo um dos pontos para identificar uma lesão celular reversível. Aqui nós temos um gráfico que mostra basicamente o que é que pode ser visualizado ao longo do tempo, a partir do momento que a lesão ela vai durando. Aqui a gente teria, a queda da função celular, uma vez que houve a lesão. Aqui nós temos, nessa curva aqui em azul, a morte celular. Em laranja, a gente já conseguiria observar as alterações ultraestruturais, ou seja, após algumas horas de ocorrido, a lesão celular irreversível, e as alterações à microscopia óptica, seria aqui em verde, aí seria basicamente após 12 horas, mais ou menos, e as alterações macroscópicas, elas iriam aí ser possíveis de serem visualizadas praticamente aí com cerca de 24 horas após a lesão irreversível. Aqui nós temos um exemplo. As células miocárdicas, elas tornam-se não contráteis após 2 minutos mais ou menos de isquemia, ou seja, redução do fluxo sanguíneo. Embora elas não morram, até que 20 a 30 minutos de isquemia tenham decorrido. Esses miócitos, eles não aparecem mortos na microscopia eletrônica por cerca de 2 ou 3 horas e por cerca de 6 a 12 horas na microscopia óptica. Então, levaria um tempo maior para poder que a gente conseguisse observar, ou em microscopia eletrônica ou em microscopia óptica. E aí, dessa forma, quando a gente consegue de fato observar, seria justamente essas imagens que a gente iria conseguir visualizar por microscópio. Aqui a gente tem alterações morfológicas em túbulos renais, na lesão celular reversível e irreversível. Aqui nós temos as células normais, a disposição dessas células. Aqui a gente já começa a ver uma irregularidade, aquela tumefação, aquele inchaço da célula. E aqui a gente observa a necrose. Se a gente for ver, verificar e olhar com mais cuidado, a gente observa uma menor quantidade aqui de núcleos. Ou seja, esses núcleos aqui, eles já estão degenerando. E aí já está perdendo material genético, e aqui a gente só consegue ver a estrutura do citoplasma, que também já está em processo ali de digestão celular. Então, é isso que a gente consegue observar, tudo irregular e com uma quantidade diminuída de núcleos. E aqui a gente tem duas situações, que seria a necrose e a apoptose, ou seja, os dois tipos de morte celular. Se a célula consegue recuperar-se, ela sofreu aqui a tumefação, mas aí ela criou ainda algumas bolhas, mas ela não rompeu. Então, ela pode
voltar e recuperar-se e voltar a ser a célula normal. Mas se essa lesão ela progredir, o que vai acontecer? Vai haver o rompimento aqui da membrana plasmática, vai ser acompanhado aqui de um processo inflamatório, olha aqui os neutrófilos, e aqui a gente observa que vai haver a perda dos componentes celulares. E também vai haver, uma degeneração também do núcleo, que a gente vai ver daqui a pouco. Algumas características relacionadas a isso. Aqui a gente vai observar que quando é uma apoptose, vai tendo aqui, uma formação de bolhas, mas a célula ela não vai sofrer uma tumefação. Ela vai formando as bolhas e essas bolhas vão formando o que a gente conhece como corpos apoptóticos. O núcleo ele vai fragmentando, mas as organelas, se observarmos, elas vão permanecer intactas, sendo que aqui nessa situação os corpos apoptóticos eles vão receber aqui ligantes para poder serem reconhecidos pelo fagócito. E aí haverá, a fagocitose das células e dos fragmentos apoptóticos. E aí, o que seria de fato essa morte celular? Uma lesão que tornou-se irreversível e que a célula não poderá mais se recuperar, que é chamada de necrose ou apoptose. E elas vão diferir quanto à sua morfologia, mecanismos e papéis na fisiologia e na doença. Nós temos aqui algumas características que são bem interessantes. Primeiro, o que vai diferenciar a necrose da apoptose? Tamanho da célula, necrose aumentado, apoptose reduzido. Núcleo, ele vai sofrer esses 3 processos aqui, que é a picnose, cariorreche e cariólise, ou seja, vai ter ali uma quebra tanto da membrana que envolve o material genético, e aí ele vai ter ali uma degeneração. No caso da apoptose, vai sofrer fragmentação, membrana plasmática da necrose rompida, apoptose intacta, conteúdos celulares, digestão enzimática, apoptose intactos, necrose vai ter uma inflamação, na apoptose não, e o papel fisiológico ou patológico, necrose sempre será patológica. E a apoptose sempre fisiológica, mas aí vão ter algumas exceções que poderiam ser condições, patológicas, principalmente quando se refere a infecções. Aí aqui a gente tem algumas características relacionadas à necrose, que seria as alterações citoplasmáticas, onde as células necróticas elas exibem um aumento de eosinofilia, porque vai ter ali a chegada de muitas células de defesa, então vai entrar num processo inflamatório. Alterações nucleares, que aí seriam a situação ali dos 3 padrões, picnose, cariorreche e cariólise, que iriam contribuir para quê? Para a degradação da cromatina e do DNA. A gente ainda tem uma situação que é bem interessante, que é para onde que essas células necróticas vão. Elas podem persistir por algum tempo ou serem digeridas por enzimas até desaparecer. E essas células elas vão sendo substituídas por figuras de mielina, que são fagocitadas por outras células, ou mais tarde elas podem ser degradadas por ácidos graxos. Esses vão se ligar aos sais de cálcio e vão resultar em células mortas calcificadas. Então, o acúmulo do cálcio vai fazer com que haja ali um enrijecimento dessa região do tecido. Nós temos aqui alguns exemplos de necrose. Nós temos a necrose de coagulação, que é uma forma de necrose tecidual na qual a arquitetura básica dos tecidos mortos ela vai prevalecer, ela vai ser preservada. E aí, geralmente, essa necrose de coagulação, ela vai acontecer ou pela falta ou pelo excesso, porque também poderia acontecer ali um processo de hemorragia. E isso também iria resultar numa perda, de sangue nessa região, ou um acúmulo do mesmo.
E ela é uma característica dos infartos, né? Ou seja, áreas de necrose isquêmica, em todos os órgãos sólidos, exceto no cérebro. E aqui a gente tem um exemplo do infarto renal, e aqui a gente tem uma imagem mostrando aqui as regiões onde as células já estão aqui, ó, no processo de morte celular. Então, aqui é onde já tem o infarto, né, bem instalado. Nós temos ainda outro exemplo, que seria aqui, ó, o infarto pulmonar resultando em necrose de coagulação. Então, a gente já observa que essa região do tecido, a gente já não conta mais com núcleos celulares. Então, isso quer dizer que essas células aqui, elas já estão ali passando pelo processo de perda dos seus componentes, ou seja, elas já estão ali numa atividade de digestão. Aqui foi só para meio que ampliar a visão, né, no caso do tecido dos rins. Num processo de infarto renal, a gente praticamente não vê núcleo de célula, vê mais o tecido aqui. E aí a gente tem a necrose liquefativa, que ela é observada em infecções bacterianas focais ou nas infecções fúngicas, porque os micróbios, né, os micro-organismos, eles conseguem estimular o acúmulo de células inflamatórias. E também vai haver, né, esse acúmulo de tanto de células inflamatórias quanto as enzimas dos leucócitos que vão digerindo o tecido. Então, esse termo de liquefazer é justamente digerir. Então, o infarto no cérebro, ele acontece justamente por conta dessa digestão. Então, a gente observa que ele vai ficando mais umedecido, essa região, aspecto umedecido, que é justamente porque o tecido ele vai ali sendo digerido e vai ficando mais umidificado, digamos assim. E aqui também seria um infarto isquêmico no cérebro. Então, no cérebro também pode haver esse outro tipo de infarto e resultar também na morte das células. Aqui nós temos outro exemplo de necrose, que é a necrose caseosa. Ela é encontrada principalmente em focos de infecção tuberculosa. A área da necrose caseosa ela é frequentemente encerrada e nela tem uma borda, né, inflamatória bem nítida aqui. E é bem parecido com o que a gente conhece como um granuloma. Então, aqui seria a região do granuloma tuberculoso, e aqui seria o tecido de fato, né, do pulmão tuberculoso. Então, aqui já é a área necrosada. Tem a necrose gordurosa, que também pode ser chamada de necrose adiposa enzimática. E também, em algumas literaturas, a gente pode até ver esse termo, né, saponificado, que é justamente porque ele tem esse aspecto de sabão, lembra sabão justamente por conta da grande quantidade de tecido adiposo. Ele é comum no fígado, no pâncreas, onde acontece, né, a pancreatite aguda. Por quê? Porque são locais que têm uma capacidade maior de ter ali uma grande quantidade de gordura. Tem alguns casos também que poderia estar acontecendo nas mamas. E aqui a gente tem o último tipo, que é a necrose fibrinoide. Nessa situação, a gente tem o acúmulo, né, de complexos de antígenos e anticorpos que conseguem ficar fixados a parede da artéria, ou seja, é uma necrose que ela ocorre principalmente em vasos sanguíneos. Aqui a gente tem a condição da artéria, né, do paciente com poliarterite nodosa. Então, foi onde aconteceu o processo de morte celular, justamente devido à reação imune. Então, é comum, principalmente, esse tipo de necrose para os vasos sanguíneos. E aí, a gente tem os mecanismos que causam, né, essa lesão celular. Causam lesão celular. Então, até então, a gente viu os tipos de necrose e agora a gente volta para as causas da lesão celular, que podem acontecer em qualquer organismo. A gente tem a lesão mitocondrial, a entrada de cálcio, a lesão da membrana e as proteínas anormalmente dobradas e também a lesão do DNA.
O que é que esses 4 mecanismos eles fazem? Eles fazem com que haja uma diminuição na quantidade de ATP, um aumento das espécies reativas de oxigênio, causando também toxicidade para as células. O aumento do cálcio, ele pode aumentar também a permeabilidade mitocondrial, que é algo ruim para essa organela. E a lesão na membrana, ela pode fazer com que haja a perda de componentes celulares. E as proteínas anormalmente dobradas, a gente não tem nem muito o que discutir, porque se há uma proteína que ela tem função estrutural, tem função enzimática, tem função de canais, enfim, para entrada e saída de íons na célula, e ela está normalmente dobrada, então ela não vai ser útil. E lesão no DNA não tem como ter ali a replicação do material genético. E aí também vai prejudicar também para o ciclo dessa célula, o ciclo celular. Aqui a gente tem a depleção de ATP, ou seja, a diminuição do ATP, através de um processo de isquemia, ou seja, de redução do fluxo sanguíneo. Com a redução do fluxo sanguíneo, vai ter uma diminuição da fosforilação oxidativa, que vai diminuir a ATP, que vai aumentar a glicose anaeróbica, que por sua vez vai aumentar a produção de ácido lático. Então, vai haver o quê? O processo de fermentação. Diminui pH, então haverá aqui a situação da agregação da cromatina, podendo levar ao quê? A fragmentação do núcleo. Destacamento de ribossomos, diminuição de síntese. A bomba de sódio pode estar alterada e aí vai haver o quê? O influxo de cálcio, ou seja, uma entrada exacerbada de cálcio, de água, de sódio. Aumento também na saída de potássio e aí iria resultar aumento do tamanho ali do retículo endoplasmático, da própria célula e a perda das microvilosidades e bolhas. Então, iria ali implicar justamente num processo aqui, ó, de morte celular, que as bolinhas todas sendo formadas e o núcleo aqui todo fragmentando, justamente por conta de um processo, por exemplo, de redução de fluxo sanguíneo. Aqui a gente tem uma comparação da disfunção mitocondrial. Então, a depender do que está acontecendo com a mitocôndria, isso pode levar a uma necrose ou a uma apoptose. Então, por exemplo, se é uma necrose, então vai ter diminuição na geração de ATP, e aí aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, anormalidades como consequência, e haverá a necrose. No caso da apoptose, vai haver um extravasamento das proteínas mitocondriais. E esse extravasamento vai resultar ali na apoptose. Por quê? Porque vai ter a ativação de proteínas que induzem a apoptose e das proteínas que vão inibir a apoptose. Mas, em sua maioria, as proteínas que induzem a apoptose, elas vão vencer, elas estarão em maior quantidade e vão ativar as caspases, que a gente vai ver daqui a pouco quem são elas. E aqui a gente tem uma informação bastante importante, que são as enzimas que participam nesse processo aí de morte celular. Como assim? Quem pode ser ativada? Uma fosfolipase. O que é isso? Uma enzima que quebra, né, a membrana plasmática. Quem é a protease? É outro tipo de enzima que também quebra a membrana plasmática. A fosfolipase, ela vai ser direcionada aos fosfolipídios, que formam quem? A membrana. A protease, ela vai ser direcionada para quem? Para as proteínas e para o citoesqueleto. A endonuclease, lesão nuclear. E a tipase vai quebrar aqui a minha molécula de ATP. Então, sem membrana, ou então com a membrana rompida, com o citoesqueleto desordenado, lesão no núcleo e diminuição de ATP, a célula ela não vai resistir. Isso daqui justamente por quê? Porque houve um aumento na entrada de cálcio dentro da célula. E aqui a gente tem a geração e remoção
E papel das espécies reativas de oxigênio na lesão celular. Naturalmente, o nosso organismo, ele produz superóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidroxila. Mas eles conseguem ser decompostos, eles conseguem ser convertidos. O problema é, se eles não forem convertidos e eles não forem removidos, isso daí vai causar um efeito patológico. Qual é esse efeito patológico? Quebra lipídica, ou seja, uma peroxidação lipídica, que vai implicar justamente em quem? Na membrana plasmática, modificação das proteínas, ou seja, elas vão ficar anormalmente dobradas, lesão do DNA. Então, mutações podem acontecer. Isso daqui tudo através de quê? De um estresse oxidativo que ocorreu através de quem? Da produção exacerbada das espécies reativas de oxigênio. E aqui a gente tem duas situações, melhor, são três situações. A lesão isquêmica e hipóxica, que ela tem uma capacidade, né, aí de causar uma lesão nas células, e essa lesão ela pode ser reversível. E o que é essa isquemia? Redução do fluxo sanguíneo. E o que é a hipóxica? Redução de oxigênio. A isquemia ela lesa os tecidos mais rapidamente que a hipóxia. E aqui a gente tem uma situação. O músculo cardíaco ele cessa a contração dentro de 60 segundos de oclusão coronária. Se a hipóxia continuar, a piora da depressão de ATP causará degeneração adicional com perda das microvilosidades e a formação de bolhas. Se o oxigênio for restaurado, todas essas perturbações serão reversíveis e no caso do miocárdio, a contratilidade retornará. Se a isquemia persistir, sobrevirá a lesão irreversível e necrose. Então, é uma condição que pode ser revertida, porém, se ela não for, vai resultar num processo aí de morte celular do tipo necrose. Aqui a gente tem a outra situação, que seria a lesão de isquemia e reperfusão, que aí a gente teria o exemplo da inflamação, de um processo inflamatório, né? A restauração do fluxo sanguíneo para os tecidos isquêmicos, mas não mortos, ela vai resultar paradoxalmente em morte das células que não estavam irreversivelmente lesadas. Então, a perda ou a redução do fluxo sanguíneo, até ter a restauração do mesmo, pode resultar em morte das células que não estavam com lesão, que elas não estavam nem com lesão reversível. Então, isso daí pode provocar também a morte das células, mas ele também pode ser algo reversível. E aí a gente tem como exemplos infarto de miocárdio e a isquemia cerebral. Então, isso daqui pode resultar num processo inflamatório e também pode ocasionar a lesão celular. Tudo por quê? Porque o fluxo sanguíneo para um tecido que está com redução de sangue, ele pode resultar na morte daquelas células que não estavam com lesão. Aqui a gente tem a lesão química ou tóxica. E a gente tem como exemplo o fígado gorduroso. Então, é algo que pode ser revertido, o fígado gorduroso, mas o que é que não pode ser revertido? A contaminação dos alimentos, a ingestão, né, de alimentos contaminados. Por quê? Porque o nosso organismo ele não consegue metabolizar ou sintetizar todas as moléculas que existem. E se ele não consegue, então quer dizer que haverá uma sobrecarga caso a gente acabe ingerindo alimentos contaminados, que no geral a gente se contamina dessa forma quando é por ingestão. A mesma coisa se você tomar um veneno. Então, seu organismo ele não vai conseguir metabolizar. E aí a tendência é que haja uma sobrecarga nas células e leve à morte delas e, como consequência, a morte do indivíduo que sofreu ali o envenenamento. E resumindo, essas aqui são as três situações de lesão que podem acontecer, dentre
outras, lesão isquêmica e hipóxica, lesão de isquemia e reperfusão e a lesão química ou tóxica. E aí, a gente vai agora para as causas de apoptose, que elas podem ser fisiológicas e principalmente fisiológicas, e elas também poderiam ser patológicas. A gente tem aqui o exemplo da embriogênese, ou seja, a substituição ali, haverá a morte das células porque precisa de uma substituição de novas células no processo embrionário. A involução dos próprios tecidos que são dependentes de hormônio e a morte celular quando ela é induzida por linfócitos T citotóxicos em processos de virose e tumores. Então, isso daqui é algo fisiológico, mas a gente também poderia colocar isso aqui como algo patológico, quando a gente pensa aqui numa infecção ou na formação dos tumores, que a formação de um tumor nada mais é do que algo patológico. A gente ainda tem aqui a lesão do DNA por condições patológicas, ou seja, radiação, medicamentos, a própria eliminação da célula para evitar mutações, o acúmulo de proteínas anormalmente dobradas. A gente tem aqui outras situações, como eu já havia mencionado, as infecções virais, a atrofia patológica, que ela pode resultar também em obstrução da estrutura do órgão ou da glândula, enfim, que essa obstrução, nesse caso de ductos, ela vai causar a morte celular de órgãos como os rins, glândulas como parótida e o pâncreas. Aqui a gente tem a amostra aqui, uma imagem de como que as células ficam num processo de apoptose. Deixa eu mostrar essa outra que está melhor. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui o núcleo ele está fragmentado, ou melhor, ele está fragmentando. Então, são a fragmentação aqui do núcleo que depois vai resultar em corpos, né, apoptóticos. Ou melhor, a fragmentação do núcleo vai resultar aqui numa célula em apoptose, e aí as bordas aqui, ou seja, a membrana plasmática, ela vai começar a gerar as bolhas que, como consequência, irão formar os corpos apoptóticos. E aqui a gente tem os mecanismos de apoptose. Nós temos a via intrínseca e a via extrínseca. O que a gente tem na via intrínseca? Primeiro, a via intrínseca, não podemos esquecer que ela acontece por meio de uma ativação da mitocôndria. Como é que eu falo uma ativação da mitocôndria? Porque se não houver o extravasamento de proteínas da mitocôndria para que elas ativem as caspases desencadeantes, que vão ativar as caspases executoras, então não vai acontecer o processo de apoptose pela via mitocondrial. Então, o que a gente tem na via mitocondrial? A gente tem na via mitocondrial a mitocôndria, logicamente, mas aí a gente vai ter proteínas que são pró-apoptóticas e anti-apoptóticas, pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. Nós temos as caspases e nós temos as endonucleases e as proteases. Elas não estão descritas aqui, mas elas são uma das enzimas que são capazes de fazer essa degradação do citoesqueleto. A endonuclease, ela vai fazer o quê? A fragmentação nuclear. Fragmentou, então, esse núcleo que está fragmentado, justamente com as organelas, elas vão aqui, ó, para dentro da bolha que está sendo formada, vai receber um ligante, vai se transformar num corpo apoptótico e vai sofrer fagocitose. Aqui a gente tem a via extrínseca, desse lado aqui, que ela vai ser ativada quando algo se ligar
aos receptores. Então, vai ter que ter uma interação ligante-receptor. Aí nós temos, depois que houve essa interação, nós temos aqui proteínas adaptadoras que vão induzir as caspases. Essas caspases vão induzir as endonucleases e as proteases, e aí vem o mesmo processo: fragmentação do núcleo, degradação do citoesqueleto, formação de bolhas, formação do corpo apoptótico. Quando a bolha se desprende, ela se torna um corpo apoptótico. Os ligantes que vão ser reconhecidos pelos receptores do fagócito. E aí a gente tem a via extrínseca, ou via do receptor de morte. Aqui a gente tem os componentes, né? Quem são esses componentes? Aqui nós temos os da via intrínseca, que são as proteínas da família BCL, o citocromo C, que está na mitocôndria, as proapoptóticas BAX e BAC, que é justamente isso aqui que a gente viu, ó, BAX e BAC. E a gente tem as antiapoptóticas BCL2 e BCL-XL. Então, há uma grande classificação dessas BCLs, dessas proteínas. Aqui nós temos na via extrínseca o complexo de sinalização indutor de morte, o fator de necrose tumoral, que é o TNF, tem o TNF1, o FAS e os linfócitos T citotóxicos, que são dos principais fatores ou seja, uma das principais células que conseguem se ligar à célula que está para morrer e induzir a sua morte. E aqui a gente tem um panorama geral do que seria uma célula viável, ou seja, uma célula normal, mitocôndria aqui funcionando, sem extravasamento de proteínas e, como consequência, sem morte celular. E aqui a gente tem a apoptose, que é justamente quando há a ativação da minha mitocôndria, extravasamento de proteínas, ativação de caspases, apoptose, ou seja, morte celular. E nós temos outros fatores também que acontecem nas células, mas que eles não são necessariamente, ou não irão causar necessariamente uma morte celular, que são chamados de acúmulos intracelulares. E aí, esses acúmulos intracelulares, a gente tem, por exemplo, a esteatose, que é o acúmulo de gordura, né, o excesso de gordura. A gente tem o colesterol e ésteres de colesterol, que podem ficar, né, na parede do vaso. A gente tem as proteínas em excesso, como, por exemplo, a albumina, o glicogênio, que aí a gente vai para diabetes mellitus. A gente tem os próprios pigmentos que são produzidos pelo corpo, ou aqueles pigmentos que são exógenos, e eles acabam acumulando dentro das células. E até enquanto a célula conseguir suportar, essa célula ela não vai morrer. Aí a gente tem aqui, ó, na verdade, o que é que pode acontecer na célula? Vai prejudicar o seu metabolismo, até que ela não consiga mais sobreviver. A gente tem aqui os mecanismos. Por exemplo, o metabolismo anormal, que seria a situação do fígado gorduroso, com o acúmulo aqui, ó, de lipídios. A gente teria o defeito no dobramento e transporte de proteínas, então elas acabam acumulando dentro da célula. A gente tem aqui ainda a ausência de enzimas, então se a enzima ela não está sendo, a proteína ela não está sendo sintetizada, então como consequência não vai haver a enzima. E aí a tendência é que haja acúmulo de substâncias dentro da célula, como por exemplo o acúmulo de materiais endógenos ou doença de depósito lisossômico. Então o lisossomo ele acaba se sobrecarregando. Aqui a gente também tem a questão dos materiais indigeríveis, ou seja, aquele acúmulo de materiais que são exógenos, como por exemplo pigmentos. Então a gente acaba recebendo esses pigmentos, eles acumulam nas células até chegar a um ponto que vai haver uma sobrecarga e essa célula vai acabar, né, morrendo. Aí a gente tem aqui exemplos, como a fibrose cística, a doença de Tay-Sachs, que acontece através de um
de um acúmulo de proteínas anormalmente dobradas, ou até mesmo da ausência delas. Aqui a gente tem um exemplo da fibrose cística. O que é que acontece? Sem essa proteína aqui, ó, né, que é a CFTR, o que é que vai acontecer? Ela é uma proteína de canal, e aí, se não tem ela, ou se ela está anormal, não vai ter a saída de muco. E aí, esse muco, ele pode ficar aqui preso nas vias aéreas, ou ele pode também ficar preso nos ductos pancreáticos. Em relação à doença de Tay-Sachs, o bebê ele já nasce, né, com a macrocefalia, com hipotonia, com problemas mentais, defeitos motores, convulsões e também problemas de visão. Então, ele nasce com essa mácula, que é esse pontinho aqui, meio alaranjado, enfim, no olho. Isso daí se deve pelo extravasamento de uma enzima lisossômica que leva, né, o armazenamento do gangliosídeo GM2 nos neurônios. Então, aí, por conta desse acúmulo, ele vai causar vários problemas neurológicos no indivíduo. A gente tem ainda o Alzheimer, que seria o dobramento anormal dos peptídeos AB. Então, ao longo do tempo, né, pode ocorrer esse dobramento anormal, que aí vai causar uma agregação dentro do neurônio, como consequência a apoptose. E a gente ainda tem aqui a situação da hipercolesterolemia, ou seja, um acúmulo de colesterol na parede dos vasos sanguíneos, que é resultado da perda do receptor LDL. Então, na verdade, isso já é uma condição genética, onde o organismo ele não consegue sintetizar esse colesterol. Então, ele não vai conseguir passar e ele vai começar a ficar ali preso na parede do vaso. Aqui a gente tem outro exemplo de uma imagem do fígado gorduroso, né, com vários focos aqui, ó, de gordura ao longo das células aqui do tecido. Então, ele está realmente dentro da célula. A gente tem aqui outra condição, que são os grânulos de lipofuscina. Então, eles conseguem acumular aqui, ó, bem próximo do núcleo. E aí, quando ele consegue acumular aqui próximo do núcleo, é porque ele já está dizendo, informando para a célula: olha, está na hora de morrer, está na hora de envelhecer. E aí, a célula vai envelhecendo e podendo levar à morte dessa célula, porque ele é um pigmento que indica o envelhecimento celular. E ele geralmente está presente nos miócitos cardíacos. Aqui a gente tem também outro tipo de pigmentação, que é a hemosiderina, que é um pigmento endógeno. Ele é proveniente de um processo de hemosiderose, onde é um acúmulo de ferro que vai sendo ali quebrado, sintetizado, e aí ele vai acumulando dentro das células hepáticas. A diferença entre as duas imagens está apenas na coloração, mas aqui alaranjado e aqui azulado, que é justamente o corante que foi utilizado, em relação ao corante que foi utilizado. E aí a gente vai para a calcificação patológica. O que é essa calcificação patológica? É o depósito anormal de sais de cálcio em combinação com pequenas quantidades de ferro e magnésio. Então, isso vai acontecer no organismo caso ele esteja ali com alguma condição, seja ela levando a necrose ou não. E aí a gente tem dois tipos de calcificação, a distrófica e a metastática. A distrófica é aquela que é encontrada principalmente e frequentemente em áreas de necrose. A calcificação metastática é aquela que pode ocorrer em tecidos normais quando há uma hipercalcemia. Então, é quando há um aumento, por exemplo, na secreção do paratormônio, e aí ele não vai regular os níveis de cálcio no organismo e vai levar a uma hipercalcemia. A destruição óssea também vai levar a uma hipercalcemia, porque a tendência é que o organismo ele mande cálcio para tentar ali recuperar ou restaurar aquele tecido ósseo. E a insuficiência renal, porque justamente os rins são os filtros do organismo. Então, durante ali uma insuficiência renal, poderia estar acumulando também
cálcio. Aqui a gente tem o exemplo da calcificação distrófica. Então, aqui são áreas de calcificação acompanhando regiões de necrose. Aqui a gente tem mais algumas áreas, né, de degeneração valvar calcificada. Nessa daqui a gente tem a amostra tanto da estenose, que seria essa região aqui, que é um estreitamento. Aqui a gente tem também outra região com estenose, aqui dessa vez na válvula bicúspide, ou aqui os pontos, né, de calcificação. Aqui, ó, mais calcificação, aqui nesse caso é no anel mitral. E aqui a calcificação também no músculo. Então, pode calcificar qualquer região desse tecido do coração. E aí a gente vai para uma pergunta bem interessante. Será que as células envelhecem? Sim, elas envelhecem. Todo mundo já vai saber por quê ou entender o porquê. Porque as células, elas podem ser levadas à lesão do DNA. Pode acontecer com elas a diminuição da replicação celular e também uma deficiência da homeostasia proteica, então, da própria regulação na quantidade de proteínas que estão sendo geradas em comparação àquelas que estão sendo destruídas. Aí aqui a gente tem uma esquematização do que poderia levar à lesão do DNA. Mutações, replicação celular seria o encurtamento dos telômeros, aí a tendência para perda celular, homeostasia anormal da proteína, ela iria provocar, né, proteínas danificadas e, como consequência, funções celulares diminuídas, e isso ia contribuir para o envelhecimento celular. E o que iria se contrapor? Reparo do DNA e o retorno da homeostasia da proteína. Isso daí iria contribuir para que a célula não envelhecesse e permanecesse ali com seu metabolismo normal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que consigam compreender e até breve.